Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejamos todos bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho. A todos aqueles que nos acompanham, um cordial boa tarde. Aos companheiros da internet, sejam bem-vindos. Aqueles nossos companheiros da espiritualidade que há muito tempo já nos acompanham também, sejam todos bem-vindos. Tá? Queria agradecer, né, a todos aqueles que nos acompanham, aqueles que nos auxiliam nesses trabalhos, e só passar os recados de praxe, né, que no nosso site www.casadocaminhosantana.com.br nós temos os horários de todas as nossas palestras, inclusive ali ficam gravados as palestras que são realizadas durante a semana e no fim de semana, para de repente não conseguiu acompanhar-nos pessoalmente, mas conseguem acompanhá-lo pela internet. Inclusive as perguntas a respeito do tema também podem ser ali colocadas, que serão respondidas. Se não respondermos durante a palestra, com certeza durante a semana a nossa equipe estará entrando em contato dando resposta. Ninguém ficará sem resposta por seu questionamento. Nós temos trabalhos todos os dias, né? Sempre durante a semana, segunda, terça, quinta, sempre às 20 horas, às quartas-feiras, às 14 horas, sexta-feira tem um trabalho. Todos esses dias tem passe também, bastante chegar meia hora mais cedo para passar pelo plantão. Às sextas-feiras tem um trabalho voltado para os dependentes físicos e seus familiares. Então, se tiver algum conhecido, conhecer alguém que esteja necessitando desse tratamento, traga até nós que, com certeza, né, serão bem recebidos e nós poderemos estar auxiliando dentro das necessidades de cada um. Né? Nós temos também os nossos trabalhos assistenciais são realizados pela casa, né? Atendimento cestas básicas, são 75 famílias aí atendidas, 80 famílias, né, atendidas pelos nossos trabalhos, e eternos pedintes que somos, né? Pedimos a colaboração daqueles que podem, que queiram nos ajudar aí. Estamos recebendo doações aí de leite em pó, arroz, óleo, biscoito e açúcar. Então, quem puder colaborar, estamos recebendo de braços abertos, né? Nós temos também o trabalho das gestantes, que é o primeiro e terceiro domingo do mês, sempre às 9 horas. Esse trabalho é realizado com essas gestantes. São um trabalho de orientação, de preparo para receber esses espíritos que vão reencarnar entre nós, né? Para receber com muito carinho esses filhos queridos, amados. E ao fim desse curso é presenteada cada uma das participantes do curso com um enxoval, que é para dar o primeiro alento, o primeiro calor, né, para esse companheirinho que está retornando a esse plano para a sua tarefa. Aos sábados nós temos o grupo do preparo dos lanches, né? Trabalho voluntário também, se reúne sempre às 17 horas para a montagem dos lanches, e às 18 horas, depois da prece, depois do preparo, saem para fazer a entrega desses lanches para aqueles companheirinhos que não tão afortunados, que vivem pelas ruas, no entorno das estações Carandiru e Tietê. Então é sempre feita a distribuição. Ali é feita a distribuição do lanche, mas não é só o lanche, mas sim também um pouco de carinho, né? É uma palavra que é levada a eles, um pouco de reconforto para quem não tem nada. Então, os voluntários sejam bem-vindos, é só encontrar o grupo e mãos à obra. Feito isso, passar esses recados. Tem também aqui um lembretezinho para nós. Se alguém não conhece ainda o livro do Mirabelli, nós temos à disposição na nossa biblioteca. Então é importante, né? Ele é inteiramente editado pela casa, tá? Através do GEV, Grupo de Esperança e Vida, né? Editora. Então fica à disposição. E em breve estará saindo o volume 2. Então leia o volume 1 e em breve teremos o volume 2. Qualquer dúvida, qualquer informação é só nos procurar. Estamos à disposição. Feito isso, vamos passar então ao nosso preparo e em seguida a nossa palestra. Então convido a todos para fecharmos nossos olhos do plano físico e elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mais querido, Deus companheiro de espiritualidade, vamos pedir a esses valorosos companheiros que estão conosco nos auxiliando, que prepararam esse ambiente para nos receber com muito amor e carinho, pois sabemos que ao adentrarmos os portões dessa casa já somos envolvidos e somos atendidos nas nossas necessidades. Então, agradecidos a Deus por essa oportunidade e que possamos aproveitar ao máximo que estaremos conversando esta tarde, humildemente, Senhor, pedimos permissão para iniciarmos os trabalhos da tarde. Que assim seja, graças a Deus.
E vamos desenvolver com muito carinho a Maria Rita, que fará a palestra da tarde, cujo tema agora é advertência de amor. Que ela seja feliz na sua exposição. Não. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. E nós vamos falar hoje, como ele comentou, o tema é Advertência de Amor, do livro Desperte e Seja Feliz, ditado por Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, nós encontramos o seguinte sermão. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando os discípulos estavam admirando, contemplando o templo, se aproximaram e disseram: Mestre, olhe que pedras, que construções. Jesus disse: Vêem estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Já no Jardim das Oliveiras, defronte ao templo, estando Jesus sentado, os discípulos, Pedro, Tiago, João e André, curiosos e interessados no assunto, particularmente lhe perguntaram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas? Jesus disse: Vede, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Porém, tudo isso é o início das dores. Um irmão entregará à morte seu irmão e um pai a seu filho. Filhos se levantarão contra seus pais e os farão morrer. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vigiais, pois, o tempo todo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus refere-se, neste momento, ao Templo de Salomão em Jerusalém, único na Palestina, já que em outras cidades só tinham sinagogas. Nesse templo é que eram celebradas as grandes cerimônias do culto. Todos os anos, quando ocorriam as festas principais, como a Páscoa, por exemplo, os judeus se dirigiam para lá em peregrinação quando Jesus costumava aparecer. O templo era o centro econômico, político e judiciário da vida do povo daquela época. Joana de Ângeles fala-nos então: o Evangelho do Senhor,
que nos futuros dias, por ele previstos, a dor ganharia dimensões inimagináveis, arrastando multidões ao abismo, ao desespero, fazendo que o delírio e o desequilíbrio aturdissem a humanidade. Na simbologia profética, ele caracterizou as horas terríveis vestindo-as de alegoria, porque ele respeitava o desconhecimento das criaturas. Então ele não falava nada às claras, a não ser por alegorias, por parábolas. Mas nós vivemos hoje esses dias prometidos sem nenhum retoque nem disfarce. Anunciam-se as horas graves da transformação dos homens, da mudança da vibração do planeta. Nós estamos vivendo a transição planetária de mundo, de expiações e de provas para a era de regeneração. Do Templo de Jerusalém, exatamente como ele falou, não ficou pedra sobre pedra. Porque na era cristã, no ano 70, ele foi totalmente destruído. Mas também não ficará pedra sobre pedra de todos os monumentos que o orgulho, a vaidade e o egoísmo humanos edificaram em nome de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos vários capítulos que falam sobre isso, mas especificamente no capítulo 1, Não vim destruir a lei, no item 10, o espírito Fenelon afirma que a revolução que se prepara é antes moral do que material. Ou seja, ele coloca a modificação planetária mais como uma mudança no coração dos homens do que no seio do planeta. Jesus ainda menciona no sermão que, em virtude da iniquidade, o amor se esfriaria e não haveria mais caridade, os afetos se extinguiriam e o caráter se corromperia. E é o que nós estamos vendo por toda parte. O luxo, as pompas, a ganância do ouro, o desejo da multiplicação de fortunas, o egoísmo elevado e, de outro lado, o desprezo com os necessitados para com os enfermos e abandonados. Continua Joana de Ângeles: ninguém se engane ou engane a outrem. O grande sofrimento prossegue atual. O circo, ele aumentou de tamanho, de dimensão. O suplício variou de forma, porém, os testemunhos à verdade e ao progresso são os mesmos. Os ensinamentos do Mestre indicam uma série de acontecimentos que marcariam os séculos vindouros. Devido à resistência dos homens em atenderem e aceitarem a mensagem cristã do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. As suas palavras deixam claras as catástrofes pelas quais o mundo passaria até acordar de vez, para a necessidade de amar incondicionalmente, de fazer o bem sem ostentação. Mas também Jesus fala do mundo novo, quando ele diz que enviará anjos, né? Seus anjos, ao qual se reunirão com os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. E ele nos adverte a todos que não devemos levar para este mundo as ideias velhas, os problemas do passado. E lembra ainda que é preciso ficar atentos, orando e vigiando, para que nós estejamos preparados a fim de passar pelos desafios como verdadeiros cristãos, tirando desses desafios o máximo de proveito para o amadurecimento espiritual. Amando o bem no lar, nos grupos sociais, nos grupos de trabalho, nos grupos religiosos e na comunidade, o cristão é uma carta viva de Jesus. E nesta carta deve estar presente o código que foi apresentado na montanha, como diretriz de equilíbrio
para os outros a exteriorizar-se de si próprio. Avançar é a meta, seguir sempre é a diretriz. E nos adverte, com amor, não faltarão provocações e tentações, porque estes são dias de loucura, não te deixes enlouquecer. São horas de agressividade, não te permitas se tornar agressivo. São momentos de tragédia, vamos resistir ao mal. Ora mais um pouco. Vigia mais. Advertido quanto ao rolo compressor que avança inexorável, esmagando os distraídos. O que será esse rolo compressor? No Livro dos Espíritos, na questão 781, Kardec pergunta: o homem tem poderes para deter a marcha do progresso? Os espíritos respondem: não. Mas tem a capacidade de entravar a marcha algumas vezes. 781A. O que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retroceder a humanidade? Resposta: pobres seres que Deus castigará. Serão levados pela torrente que pretendem deter. Esse é o rolo compressor. Se nós tentarmos deter a marcha do progresso, seremos esmagados. Porque o progresso vai acontecer. O progresso é uma condição obrigatória da natureza humana. Não há poder que se lhe oponha, porque a lei dos mundos é a lei do progresso. O sofrimento a todos alcança, sem exceção. E sempre como uma advertência de amor. Convidando-nos ao quê? Ao burilamento e à vitória sobre as imperfeições morais. Tudo isso foi amorosamente anunciado por Jesus, que não ignorava o primitivismo da criatura humana, nela predominando por largo período. Agora é necessário, ao se confirmarem as suas profecias, que nós iniciemos uma revisão de conceitos morais e de comportamentos, que modifiquem as estruturas corroídas do passado e reconstruam o indivíduo e a sociedade. A respeito do novo tempo, de que após essas tribulações, Jesus, no caso, voltaria sobre uma nuvem e que ele reuniria os anjos, nós encontramos na Gênese, no capítulo 18, o capítulo que fala sobre os sinais do tempo e a nova geração. Kardec fala o seguinte, isso em 1863. A humanidade realizou até hoje incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais atingiram, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, que é o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela seja povoada apenas por espíritos bons, encarnados e desencarnados, que apenas queiram o bem. Tendo chegado tal tempo, uma grande emigração se realiza neste momento entre os que a habitam. Aqueles que praticam o mal pelo mal e que o sentimento do bem não atinge, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, para não trazer mais perturbações e confusão, sendo um obstáculo ao progresso. Mas eles serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar entre si a justiça, a paz e a fraternidade. É a chamada nova geração. Neste momento, nesta etapa, o esforço pessoal é indispensável.
auxiliado pela oração que nos eleva o ser e nos liga com Deus, de quem procede todo o bem. É por isso que nós devemos estar sempre orando. E nós temos essas ferramentas em vários livros da oração. Nós temos a prece de Cáritas, que fala: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa santa e divina imagem. Os tempos, por fim, chegaram, conforme perguntaram os discípulos a Jesus quando isso se daria, quando que se daria. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os tempos chegaram. Mas recorda-te, Jesus está conosco. Desde os princípios do tempo até hoje. Ele está conosco, nos advertindo. E é por isso que nós nos lembramos também daquela passagem, daquela prece, pegadas na areia. Porque os tempos são difíceis. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. E através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um par era meu e o outro do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia e notei, muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. E isso entristeceu-me deveras e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo. Todo o caminho, mas notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo, porque nas horas que mais necessitava de ti, tu me deixaste. O Senhor me respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu, nos braços, te carreguei. Deus está conosco, Jesus está conosco. Vamos crer, vamos ter fé e vamos trabalhar, fazer a nossa parte. Hoje e sempre. Que assim seja. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Tema? Deixa eu ver se tem na internet alguma pergunta. Não tem nada. Não? Rudai. Oi, Maria Rita. Oi. Então, ao longo da palestra, nós percebemos que o tom profético, né, colocado por Jesus a respeito dos acontecimentos, cujo objetivo realmente é o burilamento, né, o aperfeiçoamento da alma, do homem, né? Mas principalmente do espírito humano, para que ele atinja planos mais perfeitos, melhores, né? E lógico que hoje em dia nós estamos vendo aí vários acontecimentos de ordem material que refletem no moral, né? E esses acontecimentos mais recentes aí, nós temos terremotos na Venezuela e aí por aí vai. O caso do Estado Islâmico aí, tirando vidas de milhares de centenas de criaturas, né? Tudo para nós parece-me que é o caos, né? É a confusão toda acontecendo. Mas entendemos que seja reflexo das nossas ações anteriormente praticadas.
E uma vez causado o dano, é preciso harmonizar. E a harmonia se faz em, realmente, né, ressarcir os prejuízos morais acima de tudo. Mas quanto ao progresso, realmente, está bem colocado no livro dos Espíritos. Jesus também, de alguma forma, pintou isso, né, na sua profecia. O progresso tem um objetivo maior, que desenvolver a inteligência do homem, ou seja, desenvolver a inteligência do espírito, porque ele mais inteligente, ele mais lúcido, ele pode decidir melhor, escolher melhor, o bem e o mal, exatamente. e saberá realmente distinguir o bem do mal. É óbvio que a Terra está mudando do estado inferior para um estado melhor, um estado superior. No estado inferior em que nós estamos, o material, né, predomina o espiritual. Ainda. E o estado já mais espiritualizado, o espiritual domina ou predomina sobre o material. Assim, o bem fica mais vivo, parece há mais coerência, o bem, né, a pureza, a nobreza das intenções ficam mais claras. Nos sentimos melhores, né? Mas tudo é para a evolução do espírito, para que ele realmente, melhor aparelhado na sua inteligência, no seu aspecto moral, ele possa trabalhar bem, né? Com muito mais intensidade, atingindo os objetivos que é realmente o conhecimento das leis de Deus, a sua prática, e estar condizente com o que Deus espera de cada filho, né? Exatamente. Tudo demanda tempo, né? Não é nada, é abrupto. Porque ele falou isso, esse sermão profético tem mais de 2000 anos. Quanta coisa já aconteceu. Mas no Evangelho, que é um pouco mais novo, tem várias passagens desses espíritos. Santo Agostinho, que fala: homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos criastes? Por que nós estamos reclamando? Por que murmurar? Porque nós escolhemos. Nós criamos. Mas nós estamos vendo isso tudo acontecer. Como você falou, do sermão profético. Na realidade, Joana de Ângeles, ela coloca mais como uma advertência de amor. São advertências que ele já nos falava naquela época e que nós não escutamos. Nós, deixa isso para lá, vou viver a vida, vou fazer o que tem que ser feito. Só que não é uma brincadeira, porque tudo o que ele falou está acontecendo. Mas ele falou que haveria falsos cristos, falsos profetas. Mas como a Joana falou, né? Ninguém se engane e nem engane ninguém, porque o negócio está acontecendo. Você não precisa de ninguém dizer não está acontecendo, porque está acontecendo. E isso é como você colocou, é uma consequência das nossas atitudes. É ação e reação. Nós fazemos as coisas mal feitas. Nós aprendemos isso em direito, mas na realidade muita gente já sabe. Quem paga mal, paga 2 vezes. Quando a gente faz uma coisa mal feita, você tem que refazer, tem que acertar. Não é só o material que você falou, né? Vamos ressarcir o moral que nós estamos destruindo. E é por isso que nós desenvolvemos a inteligência muito, como diz Kardec na Gênese. O homem conseguiu avanços, progressos na área material inimagináveis. Agora, o que falta para nós? Resta-lhe desenvolver a moral, para que nós tenhamos, como você colocou, o bem-estar moral. E nós vamos ficando melhores, nós estamos mais acordados, como diz a Joana. E nós devemos acordar de vez, mas acordar para fazer as coisas da maneira correta. O melhor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nós somos resistentes a isso. Nós nos deixamos, como ele diz, são momentos de agressividade. Não te permitas envolver na agressividade. Ela fala. São momentos de loucura. São momentos de tragédias. E é o que nós vemos no mundo todo. Cai uma ponte, uma ciclovia, é o terremoto no Equador, no sul do Japão, é isso? E aí? Esse calor absurdo. Numa época que talvez não fosse para ter esse calor. Por que isso? Você vai dizer que são condições climáticas, sim, mas quem destruiu, quem alterou tudo isso? O próprio homem.
se sente como Deus, que acha que pode fazer tudo? Pode. Tem livre-arbítrio para isso, só que é fazer com responsabilidade. Porque nós podemos plantar, semear, mas nós vamos ter que colher. E é o que está acontecendo conosco. Aí, então, voltando a fazer uma alusão às pedras do templo, que não ficará pedra sobre pedra. Não ficou, né? Não ficou. Então, a nossa vida, quando nós edificamos um templo, que ele não é um templo De ouro. dentro das leis de Deus, tal, ele vai cair. É um Quando templo nós deixamos no um templo nosso, nosso coração. Exatamente. Não fazemos o que temos que fazer, ou fazemos de uma maneira não condizente, esse templo desmorona e nós temos que reconstruí-lo. Exatamente. Talvez seja duras penas. Então, se não é pelo amor, Vai ser pela dor. E é o que ele disse, que haveria muita dor. Muita dor. Trazendo para os dias de hoje, esse templo está caindo. Já caiu. E ainda falta, muita coisa ainda vai cair, para nós podermos recomeçar. Talvez recomeçar da maneira certa, levando mais em consideração, evoluindo nossa parte moral, porque tudo está sendo escancarado, está aparecendo tudo. Não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. Vamos aproveitar essa oportunidade agora para edificar o nosso Exatamente. templo, bases sólidas, bases firmes, para que esse templo possa servir de abrigo a todos aqueles que estão necessitados. Se falando materialmente falando, tem o templo de Salomão, Washington. Templo de Salomão em Jerusalém, ele era muito lindo. Sim, ele Tinha ouro. 5 Era de frente por 10 de altura. Isso o templo, mas tinha os muros em volta. O conjunto inteiro era fantástico, mas o templo em si, ele era de uma suntuosidade, as portas de ouro, filigramas de ouro para tudo que era lá. E nem isso foi suficiente, porque vieram, quebraram, derrubaram o templo, invadiram, escravizaram. Aí e esse templo já tinha sido construído, destruído, construído novamente e foi destruído novamente. E no lugar dele construíram a basílica, aquela basílica dourada, onde tem a cúpula, o domo dourado, quando os muçulmanos invadiram Jerusalém. Onde era o templo de Salomão, eles construíram ali a sua sinagoga, com seu templo, né, com aquela abóboda onde você a vista. Quer dizer, não fica. Se não foi edificado com base sólida, se não foi edificado respeitando as leis de Deus, respeitando e não se modificando, não firmando, não amalgamando com o coração essas pedras, o templo vai cair novamente. E assim vai até nós aprendermos. Né? Isso aí. Fazendo por dia de hoje é muito prático isso, né? E muito atual. A Marília, né? Quer. Não? Não? Então tá, Marília. Muito obrigado. Obrigada. Uma boa tarde. Participou. Os companheiros da internet aí deixaram as perguntas aí, né? Então, em algum momento aí vão ser respondidas. Muito obrigado a todos. E agora, meus irmãos, depois de muito recebermos, é chegado o momento de retribuirmos. Então vamos fechar os nossos olhos do plano físico, vamos unir os nossos pensamentos, abrindo os nossos corações e vamos até o nosso Mestre Jesus, aquela figura amiga e doce que nos amparou, que por nós trouxe a salvação, o caminho, nos ensinando que através da prática do amor e da caridade poderemos mudar todo mundo e mudando a nós mesmos. Então, vamos aproveitar agora e vamos abrir os nossos corações, vamos doar o que de melhor temos. Que essas melhores energias, melhores pensamentos sejam direcionados até aqueles companheiros de espiritualidade que os levarão a todos os que estão necessitados. Por todos os lares de sofrimentos, pelos lares de amor, pelos lares de sofrimento, por todos os lares da terra, para que haja o entendimento e se transforme em berços para receber aqueles que estão necessitados. Por todos os templos, todas as igrejas, todas as casas de oração, enfim, onde se reunirem pessoas do bem, para orar, para trabalhar em benefício daqueles que estão mais necessitados, que eles sejam faroleiros na noite escura daqueles que estão perdidos no caminho. Por esse planeta Terra que está passando por grandes transformações, por essas
intempéries que são causadas pela natureza, outras pelos homens, pelos próprios homens, para que isso sirva de lição, sirva de alerta, para que possamos cuidar com mais carinho, com mais respeito desse planeta que nos recebeu. Pelo nosso Brasil, que está passando também por grandes transformações, em que o que estava escondido está aparecendo, as sujeiras todas estão aparecendo. Os rancores, as desavenças, tudo isso seja eliminado, seja harmonizado, pacificado, para que possamos trabalhar em benefício daqueles que estão necessitados, Pai. Por todos os hospitais e leitos de dor em que se encontram espíritos sofredores, mas que estão resgatando seus débitos. E por nós mesmos. Graças a Deus. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, e aos companheiros da espiritualidade, humildemente pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos trabalhos, pedindo que permaneçam conosco por toda a nossa semana, nos orientando, nos amparando. Fique conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos passar agora para os passes, né? Então, já nós vamos recebê-los na Câmara de Passe para receber o tratamento. Uma boa tarde a todos, uma boa tarde aos companheiros da internet, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.